Juízes, capítulo 20. Então saíram todos os filhos de Israel, e reuniu-se a congregação como um só homem, desde Dan até Berseba e a terra de Gileade, ao Senhor em Mispá. E os principais de todo aquele povo, de todas as tribos de Israel, se acharam presentes na reunião do povo de Deus, 400.000 homens a pé que tiravam espada. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel: Dizei como foi esta maldade. Então o homem levita, marido da mulher morta, respondeu e disse: Eu cheguei a Gibeá de Benjamim com minha concubina, para ter ali a noite. E levantando-se contra mim os de Gibeá, cercaram sobre mim a casa de noite, com ideia de matar-me, e oprimiram minha concubina de tal maneira, que ela foi morta. Então tomando eu minha concubina, cortei-a em peças, e enviei-as por todo aquele termo da possessão de Israel, porquanto fizeram maldade e crime em Israel. Eis que todos vós os filhos de Israel estáis presentes, dai-vos aqui parecer e conselho. Então todo aquele povo, como um só homem, se levantou, e disseram: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nos apartaremos cada um à sua casa, até que façamos isto sobre Gibeá, que lancemos sortes contra ela, e tomaremos 10 homens de cada 100 por todas as tribos de Israel, e de cada 1.000 100, e 1.000 de cada 10.000, que levem mantimento para o povo que deve agir, indo contra Gibeá de Benjamim, conforme toda a abominação que havia cometido em Israel. E juntaram-se todos os homens de Israel contra a cidade, ligados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que foi feita entre vós? Entregai, pois, agora aqueles homens, malignos, que estão em Gibeá, para que os matemos, e varramos o mal de Israel. Mas os de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos os filhos de Israel, antes os de Benjamim se juntaram das cidades de Gibeá, para sair a lutar contra os filhos de Israel. E foram contados naquele tempo os filhos de Benjamim das cidades, 26.000 homens que tiravam espada, sem os que moravam em Gibeá, que foram por conta 700 homens escolhidos. De toda aquela gente havia 700 homens escolhidos, que eram canhotos, todos os quais atiravam uma pedra com a funda a um fio de cabelo, e não erravam. E foram contados os homens de Israel, fora de Benjamim, 400.000 homens que tiravam espada, todos estes homens de guerra. Levantaram-se logo os filhos de Israel, e subiram à casa de Deus, e consultaram a Deus, dizendo: Quem subirá de nós o primeiro na guerra contra os filhos de Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá o primeiro. Levantando-se, pois, de manhã os filhos de Israel, puseram acampamento contra Gibeá. E saíram os filhos de Israel a combater contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles junto a Gibeá. Saindo então de Gibeá os filhos de Benjamim, derrubaram em terra aquele dia 22.000 homens dos filhos de Israel. Mas reanimando-se o povo, os homens de Israel voltaram a ordenar a batalha no mesmo lugar onde haviam ordenado o primeiro dia. Porque os filhos de Israel subiram, e choraram diante do Senhor até a tarde, e consultaram com o Senhor, dizendo: Voltarei a lutar com os filhos de Benjamim meu irmão. E o Senhor lhes respondeu: Subi contra ele. Então os filhos de Israel se aproximaram no dia seguinte contra os filhos de Benjamim. E aquele segundo dia, saindo Benjamim de Gibeá contra eles, derrubaram por terra outros 18.000 homens dos filhos de Israel, todos os quais tiravam espada. Então subiram todos os filhos de Israel, e todo aquele povo, e vieram à casa de Deus, e choraram, e sentaram-se ali diante do Senhor, e jejuaram naquele dia até a tarde, e sacrificaram holocaustos e pacíficos diante do Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, por que a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, se apresentava diante dela naqueles dias, e disseram: Voltarei a sair em batalha contra os filhos de Benjamim meu irmão, ou ficarei quieto? E o Senhor disse: Subi, que amanhã eu o entregarei em tua mão. E pôs Israel emboscadas ao redor de Gibeá. Subindo então os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim o terceiro dia, ordenaram a batalha diante de Gibeá, como as outras vezes. E saindo os filhos de Benjamim contra o povo, afastados que foram da cidade, começaram a ferir alguns do povo, matando como das outras vezes pelos caminhos, um dos quais sobe a Betel, e o outro a Gibeá no acampamento, e mataram uns 30 homens de Israel.
E os filhos de Benjamim diziam: derrotados são diante de nós, como antes. Mas os filhos de Israel diziam: fugiremos, e os afastaremos da cidade até os caminhos. Então, levantando-se todos os de Israel de seu lugar, puseram-se em ordem em Baal-Tamar, e também as emboscadas de Israel saíram de seu lugar, do prado de Gibeá. E vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel, e a batalha começou a agravar-se, mas eles não sabiam que o mal se aproximava sobre eles. E feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel aquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os quais tiravam espada. E viram os filhos de Benjamim que eram mortos, pois os filhos de Israel haviam dado lugar a Benjamim, porque estavam confiantes nas emboscadas que haviam posto detrás de Gibeá. Então as emboscadas atacaram prontamente Gibeá, e se estenderam, e passaram a espada toda a cidade. Já os israelitas estavam combinados com as emboscadas, que fizessem muito fogo, para que subisse grande fumaça da cidade. Logo, pois, que os de Israel se viraram na batalha, os de Benjamim começaram a derrubar feridos de Israel uns 30 homens, e já diziam: certamente eles caíram diante de nós, como na primeira batalha. Mas quando a chama começou a subir da cidade, uma coluna de fumaça, Benjamim virou a olhar atrás, e eis que o fogo da cidade subia ao céu. Então deram meia volta os homens de Israel, e os de Benjamim se encheram de temor, porque viram que o mal havia vindo sobre eles. Voltaram-se, pois, de costas diante de Israel até o caminho do deserto, mas o esquadrão os alcançou, e os saídos da cidade os matavam, depois de virem ao meio deles. Assim cercaram aos de Benjamim, e os perseguiram e pisaram, desde Menoá até em frente de Gibeá até o oriente. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos eles homens de guerra. Voltando-se logo, fugiram até o deserto, a penha de Rimom, e deles exterminaram 5.000 homens nos caminhos, foram ainda perseguindo-os até Gidom, e mataram deles 2.000 homens. Assim todos os que de Benjamim morreram aquele dia, foram 25.000 homens que tiravam espada, todos eles homens de guerra. Porém se voltaram e fugiram ao deserto a penha de Rimom 600 homens, os quais estiveram na penha de Rimom 4 meses, e os homens de Israel voltaram aos filhos de Benjamim, e passaram-nos a espada, a homens e animais na cidade, e tudo o que foi achado, também puseram fogo a todas as cidades que achavam.